Pergunta interessante, pergunta muito interessante. Precisamos entender que a relação entre o pai e o filho, ela obedece mesmo. No, tipo, às vezes temos a ideia de que tipo, Jesus está a brincar. Sim. Jesus não está a brincar. Na Trindade não existe brincadeira. Quando existe, onde chama seu filho, é mesmo filho. É seu pai, é mesmo pai. É seu espírito, é mesmo espírito. Só que nós, às vezes, a nossa mente não consegue perceber, né, o relacionamento na Trindade. Paz do Senhor Jesus, sejamos todos muito bem-vindos a mais uma entrevista no seu canal Um Olhar Bíblico. Apóstolo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu creio que vai ser um tempo de bênção, pois que vamos estar a esmiuçar aqui um tema de muita relevância. Que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar no dia de hoje. Muito obrigado. Amém, amém. Hoje vamos falar sobre a divindade de Jesus Cristo. Queremos a máxima atenção dos nossos telespectadores, pois será um tempo de grande bênção mesmo. Espero que sejamos todos edificados. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Entrando já na nossa entrevista, pastor, nosso tema é a divindade de Jesus Cristo. Como explicar a ideia de Jesus ter nascido homem sendo Deus? Amém. Na verdade, essa tem sido uma grande questão levantada pelas pessoas que não dominam sobre a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é algo muito simples, é simples de se explicar. Primeiro, devemos partir do pressuposto de que o homem pecou contra Deus e o homem precisava de ser resgatado. E para ser resgatado, o próprio homem de per si não conseguiria resgatar o outro homem. Então houve a necessidade de o próprio Deus se encarnar. Por isso é que isso está explicado em João capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 14, a Bíblia diz que o mesmo Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, essa é a explicação, né, de como Jesus pode ser Deus tendo nascido como homem. Então, nós conseguimos ver ali que o próprio Deus, sendo ele no princípio Verbo, sendo Deus, que estava com Deus, que era Deus, ele se fez carne. Então você percebe ali que ele é Deus eterno que assumiu a natureza humana sem deixar de ser divino. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado, pastor. Amém. Pastor, e por que Jesus, temos muitos textos bíblicos, principalmente nos evangelhos, Jesus a orar ao Pai? Ok. Porquê? Ok. Por que Jesus orava ao Pai? Como dissemos ao princípio, né? Jesus, ele é primeiro Deus, segundo fez-se homem. Então precisamos entender isso. Jesus orava ao Pai como um homem perfeito apenas, como um homem que se submetia à vontade do Pai. Então é por isso que ele orava ao Pai. É por isso que Jesus orava ao Pai. Por quê? Porque Jesus Cristo, né, ele, além de ser Deus, ele é homem. E não só, Jesus é o principal modelo de como devemos agradar a Deus. Então, quando vemos Jesus Cristo a orar ao Pai, então ele está nos ensinando que qualquer situação da vida nós precisamos orar ao Pai. Porque se Jesus Cristo não orasse ao Pai, eu acredito que muitos cristãos hoje diriam: eu não preciso orar ao Pai, porque eu já sou cristão e Cristo já está em mim. Então é por isso que Jesus, né, orava ao Pai como um homem perfeito. Então Jesus se submeteu ao Pai, porque ele veio como filho. Glória a Deus. E a Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 30, ele diz que eu e o Pai somos um. Então você vê ali a unidade de Cristo com o Pai. Ele e o Pai são um, mas ele ora ao Pai, porque estando na terra é como se estivesse a depender do Pai. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado, pastor. Amém. Pastor, nesta senda, por que Jesus morreu sendo Deus?
Ok. Por que Jesus morreu Sim. sendo Deus? Amém. Pronto, Jesus morreu sendo Deus. Como eu já disse a princípio, o homem precisava ser redimido. Então Jesus teve que morrer sendo Deus para a redenção do próprio homem. Quer dizer, e ao morrer, ele estava a pagar o preço que Deus, o Pai, pedia para a redenção do próprio homem. Você vê em Filipenses capítulo 2, versículo 8 a 9. A Bíblia diz que ele mesmo se humilhou até a morte, mas no final foi exaltado. Então a morte dele foi voluntária, sabe? Jesus Cristo é o único ser que nasceu para morrer. Único. Os demais morrem por consequência do pecado, mas Jesus é o único que nasceu para morrer. Então é basicamente isso. Então, amém. Amém. Pastor, há um texto bíblico que chama Jesus diretamente de Deus, é isso? Ok. Sim. Um texto que chama Jesus diretamente de Deus. Sim. Sim, você percebe, a quando da ressurreição do Senhor Jesus, os discípulos estavam reunidos, Tomé não estava, Sim. e os discípulos falaram para Tomé: o mestre veio, e Tomé duvidou. Se eu tão somente não colocar a mão, né, nos cravos, eu não crerei que o mestre ressuscitou. E você percebe que num outro momento o Senhor Jesus aparece no livro de João capítulo 20, versículo 28, e a Bíblia diz que quando Tomé olha para o Senhor Jesus, a primeira coisa que ele diz é: Senhor meu e Deus meu. Então está a chamar Jesus diretamente de Deus, reconhecendo Jesus como Deus. Então esse é o texto que eu podia usar, né? Onde um discípulo, um apóstolo direto do Senhor Jesus, chama o Senhor Jesus de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor, nessa senda, há muitas outras religiões que dizem que chamar Jesus de Deus é blasfêmia. Ok. Tem como justificar? Ok, vamos lá. Sim. Em Isaías capítulo 9, né, versículo 6, a Bíblia diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será, né, Deus Forte, Pai da Eternidade. Então isso já prova que Jesus Cristo está sendo chamado no Antigo Testamento de Deus Forte e Pai da Eternidade. Logo não podemos dizer que é blasfêmia, porque isso está profetizado antes mesmo que Cristo nascesse. Que aquele que nasceria seria o Deus Forte, o Pai da Eternidade. Quem é o Deus Forte? Deus. Quem é o Pai da Eternidade? Deus. Então não é blasfêmia, né, quando se diz que Jesus Cristo é Deus. Não é blasfêmia. Glória a Deus. Amém. Amém. Pastor, uma questão. Sim, sim. Pastor, por que Jesus foi tentado? Foi tentado sendo Deus. A Bíblia diz aí no livro de Mateus, no capítulo 4, 3, que Jesus foi tentado pelo Satanás. Ok. Sim, sim. Ok, Jesus foi tentado porque ele nasceu da mesma natureza que nós. Amém. E tendo nascido da mesma natureza que nós, então ele sofreu os mesmos, ou seja, teve as mesmas paixões, as mesmas emoções que nós, que ele é homem. Então ele tinha que ser tentado para passar na provação. Porque se ele não fosse tentado, então duvidaríamos da própria natureza dele. Amém. Sim. E a Bíblia diz em Hebreus que em tudo foi tentado, Sim. mas foi achado sem pecado. Sem pecado. Amém. Então houve a necessidade de ser tentado. Porque o Senhor Jesus, ele não era só completamente Deus, ele era completamente homem. 100% homem, 100% Deus. Sim. Para não confundirmos aqui as questões. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastor, será que o perdoar é uma prova da sua divindade? O perdoar. Sim, porque você percebe a Bíblia a falar
que quando o Senhor Jesus perdoou os pecados, as pessoas ao redor diziam, mas como pode ele perdoar pecado? Porque quem perdoa pecado é só Deus. Mas ele mostra que ele é Deus. Por isso que a Bíblia diz que quando ele nasceu, ele é o Emanuel, Deus conosco. E sendo Deus conosco, ele tinha e tem o poder de perdoar o pecado. Por isso é que quando ele curava alguém, ele sempre dizia, os teus pecados estão perdoados. Porque ele não vinha só para curar, ele vinha também para perdoar. Porque ele tinha essa autoridade, porque ele é Deus que estava conosco. Então por isso que perdoar o pecado também é prova da divindade do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Sim, apóstolo, Jesus sendo Deus, e há uma questão, porque muitos dizem que, principalmente para os judeus, que o Messias viria como um rei, que ia governar a terra. E por que nesse contexto Jesus, quando vem, não reinou? A vinda do Senhor Jesus tinha um propósito. E propósito esse era salvar a humanidade por meio da sua morte. Então não tem como ele reinar naquele momento, porque ele vinha para salvar. Sim. Ele um dia vai reinar. Ele é rei e reina para todo sempre, mas um dia vai reinar na dimensão que os judeus estão esperando. Só que será na sua segunda vinda. Ele vinha, a Bíblia diz que o Filho do Homem veio para salvar aquilo que se havia perdido. O que se havia perdido? O homem. Em Adão o homem se perdeu. Em Adão o homem se distanciou de Deus. Então quando ele vem, ele resgata, com o propósito de resgatar a humanidade dos seus pecados, principalmente do cativeiro de Satanás. Então é por isso que os judeus não conseguem perceber isso. Porque os judeus estavam esperando de um Messias que lutaria contra o Império Romano, mas o Senhor Jesus não veio para lutar contra o Império Romano. O Senhor Jesus veio para lutar contra o império espiritual que oprimia o homem desde o momento que Adão caiu. Amém. Desde o momento que Adão pecou. Adão tinha dado toda a autoridade a Satanás. E por isso o Senhor Jesus Cristo veio para resgatar essa autoridade. Mas o judeu não tinha esse entendimento espiritual. Por isso ele questionou, e muitos deles até aqui duvidam do Senhor Jesus Cristo. Pastor, sobre o nascimento de Jesus, como explicar a ideia de Jesus sendo eterno, mas ter nascido em Belém? O nascimento do Senhor Jesus em Belém é um nascimento profético. As profecias apontam que ele tinha que nascer em Belém. Ele tinha que nascer lá, na cidade de Davi. E o Senhor Jesus, ele veio para fazer aquilo que estava escrito sobre ele. As profecias apontavam, sabe? Se ele não nascesse em Belém, ter-se a dificuldade de acreditar que ele era o Messias esperado. Sim. Então todas as coisas que aconteceram com ele já estavam descritas lá no passado. Desde o ter que nascer de uma virgem, o nascer em Belém, o ter que ser colocado numa cruz. A Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso estava escrito. E apontava diretamente para ele, porque ele carregou as nossas maldições. É o único que tinha essa capacidade, porque nenhum outro homem poderia fazer. Então nasceu em Belém como cumprimento das profecias que apontavam que o Messias tinha que nascer em Belém. Glória a Deus. Pastor, como explicar a ideia de Jesus sendo Deus, chamar Deus de Pai? É como já dissemos naquela pergunta anterior, sim. Né? Jesus ele chamava Deus de Pai porque há uma relação eterna entre o Pai e o Filho. Sim. Você percebe em João capítulo 18, 1 versículo 18, a Bíblia diz que o Filho unigênito é o único que revelou o Pai. Porque a palavra unigênito significa único.
Então o Filho único do Pai revelou o Pai porque ele habitava no seio do Pai. E é muito interessante o que o livro de João descreve. Vamos lá ver aqui, vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo de número 1, né? Vamos fazer a leitura ao versículo 18 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá ver João. Diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vinham através de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então há uma relação eterna entre o Pai e o Filho. Ele não está dizendo o Filho que esteve no seio do Pai. Não, o Filho que está no seio do Pai. Porque o Filho nunca saiu do Pai. Quer dizer, há uma conexão, uma ligação, há uma relação eterna entre o Filho e o Pai. Por isso é que o Filho é o único que revelou o Pai. Quer dizer, queremos conhecer o Pai, e o Senhor Jesus diz que quem me vê a mim, vê o Pai. Mas antes disso, o Tomé disse: Senhor, mostra-nos o Pai e basta. E ele disse: há tanto tempo comigo, vocês ainda não conhecem o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então essa é a relação eterna que há entre o Pai e o Filho. Por isso é que o Filho chama o Filho. O Filho chama o Pai de Pai. O Pai chama o Filho de Filho. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Mas é esse Filho que está no seio do Pai. Então Jesus vem como unigênito e volta como primogênito. Ele vem como unigênito, Filho único, volta como primogênito, primeiro dentre os irmãos. Então isso é profundo. Isso é profundo, porque agora Jesus já não é o unigênito. Sim. Agora é o primogênito. Ele era o unigênito, mas voltou como primogênito, que é o primeiro dentre os irmãos. Glória a Deus. Amém. Nesta cena, pastor. Amém. A ideia, como explicar a ideia de Jesus sendo Deus, mas mesmo assim não saber o dia da sua volta. O dia da sua volta. Pergunta interessante. Pergunta muito interessante. Precisamos entender que a relação entre o Pai e o Filho, ela obedece mesmo. Às vezes temos a ideia de que Jesus está a brincar. Sim. Jesus não está a brincar. Na Trindade não existe brincadeira. Quando existe, onde chama seu filho, é mesmo filho. É seu pai, é mesmo pai. É seu espírito, é mesmo espírito. Só que nós, às vezes, a nossa mente não consegue perceber, né, o relacionamento na Trindade. Você percebe que quando Jesus diz que eu não sei, ele mostra mesmo que ele é o Filho que está submisso à vontade do Pai. É mesmo filho, como filho eu não sei. Porque nós precisamos começar a entender isso. Como filho, ele não sabia quando podia voltar. Sim. É filho, naquele momento, como homem, humanamente falando. 100% homem. Mas o pai sabia. Então é nesse aspecto, ou seja, é assim que pelo menos justificamos essa questão dele não saber o dia que poderia voltar. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Pastor, Jesus sofreu muito quando esteve a cumprir aquilo que eu trouxe. E sendo Deus, pastor, como explicar esse sofrimento de Jesus? Ok. Sim. Glória a Deus. São perguntas que qualquer um faria, porque principalmente estamos aqui a falar de um elemento da Trindade. Estamos a falar da Trindade, mas principalmente explicando a divindade do Senhor Jesus. Sim. Meus amados, em Isaías 53, mostra que ele levou sobre si as nossas dores. O sofrimento foi parte do plano divino da redenção. Então ele sofre porque isso faz parte do que começamos a abordar aqui no princípio. Veio para se submeter à vontade do Pai. E na vontade do Pai ele tinha que sofrer. Ele tinha que padecer. Como se cumpriria o Isaías 53
se ele não sofresse. Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas dores. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53. Você encontra isso. Então é a submissão dele ao Pai, é a sujeição à vontade do Pai. Essa era a vontade da Trindade naquele momento, que ele tivesse que sofrer. Então, apesar de ser Deus, ele tinha que sofrer, porque ele também era um homem e precisava redimir o homem. Sim. Glória a Deus. Pastor, Jesus sendo Deus, há um respaldo bíblico que assim, Jesus chega a afirmar ser Deus. Ok. Sim. Bom, eu vou falar de um texto, mas primeiro eu gostaria de falar de uma coisa. Quando o Senhor Jesus estava naquele cenário com os fariseus, a Bíblia diz que eles queriam apedrejá-lo. Sim. E ele disse: nós queremos te apedrejar porque, sendo você homem, dizes-te a ti mesmo sendo Deus, como Deus. Quer dizer, você diz que você é Deus sendo homem. Jesus disse: não, mas então vede, pelo menos creiam pelas obras. Dizia: não queremos te apedrejar por causa das obras, mas porque você se fazes Deus a ti mesmo. Então você percebe já ali que porque os judeus, eles sabem que ninguém pode dizer que é Deus. Sim. Principalmente entre os nascidos de mulher. Só que eles não estavam a entender que o Senhor Jesus ali estava apenas cumprindo a vontade do Pai. Mas há um texto em João capítulo 8, versículo 58. A Bíblia diz que antes que Abraão existisse, eu sou. A minha pergunta é: quem é o eu sou? É só conversarmos com Moisés. Sim, sim. Moisés está diante da sarça ardente. E a Bíblia está a dizer que Moisés lhe mandaram ir. E chegaram lá e disse: se me perguntarem quem me mandou, quem é o Deus que me mandou, vou responder quem? Deus lhe disse: vai, fala que o eu sou me enviou. Então esse mesmo eu sou que está falando, vai, fala que o eu sou me enviou, é o mesmo eu sou que está a dizer aqui que antes que Abraão existisse, eu sou. Então se ele está a falar eu sou, ou vamos lhe apedrejar porque ele está a dizer que ele é como Deus, ele é Deus, ou vamos crer no que ele está a falar. Só tem isso. Aqui não dá para improvisar. Ou você acredita que ele está a falar e é verdade, ou você diz que ele está equivocado. Porque para dizer que antes que Abraão existisse, estamos a falar de uma geração que passou-se 400 anos e aí está Abraão. Por que fala Abraão? Porque eles diziam-se ser filho de Abraão. Sim. E o Senhor Jesus lhe disse: olha, se você fosse filho de Abraão, vocês iam crer no que eu estou a vos falar. Sim. Você conhecia de onde Abraão? E ele está a dizer que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse. Então isso prova que ele está a dizer que eu sou Deus. Não tem outra coisa. Quer dizer, esse texto prova definitivamente que ele está a dizer de si mesmo que eu sou Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado, pastor. Pastor, a ressurreição de Jesus Cristo também é uma, como é que posso dizer? Faz parte daquilo que é essa natureza, da sua divindade. Ok. Sim, sim. O pastor pode nos falar um pouco sobre a ressurreição de Jesus Cristo? Amém. Amém. A ressurreição do Senhor Jesus é um dos pilares, é um basilar da fé cristã. Isso. Os cristãos são diferentes de toda e qualquer religião por causa da ressurreição do Senhor Jesus. Porque, sabe, a ressurreição do Senhor Jesus é uma coluna mestra. Amém. Porque a ressurreição de Cristo prova a sua divindade. A ressurreição de Cristo prova a sua divindade. Você vê Mateus capítulo 14, versículo 3, né? Você vai perceber que o Senhor Jesus, sempre que ele fazia um milagre, ele era definitivamente adorado. Em Romanos capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz que ele foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição. Quer dizer, pela ressurreição, ele foi declarado Filho de Deus. Então a ressurreição confirma a sua divindade como Filho de Deus. Filho de Deus, não filho dos homens. Filho de Deus. E como Filho de Deus,
você consegue perceber ali o elemento Trindade. Amém. Então, por isso que a ressurreição é um pilar para os cristãos. É um pilar para o cristianismo. E prova a divindade do Senhor Jesus Cristo. Amém. Apóstolo, algumas pessoas acham exagero dizer que Jesus criou o mundo. Sim, pastor, pode nos clarear Amém. sobre isso? Bom, o Senhor Jesus, ele é a revelação progressiva de tudo que foi criado. Parece um pouquinho arriscado dizer isso, mas sem a pessoa do Senhor Jesus não existe criação. Essa é a verdade de todas as verdades. Por quê? A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, não é exagero dizer que Jesus criou todas as coisas. João capítulo 1, versículo 3, está a dizer que todas as coisas foram feitas pelo verbo, pela palavra. Então ele criou todas as coisas. E desde que existe mundo, todas as coisas estão só a revelar. O objetivo é revelar o Senhor Jesus, revelar o Criador. Todas as coisas visam revelar o Criador. Por isso que a Bíblia diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Quer dizer, todas as coisas estavam a apontar para alguém. Alguém tinha que aparecer para se mostrar como aquele que todas as coisas falavam sobre ele. E esse é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Então todas as coisas foram feitas por ele. Amém. Tudo foi feito por ele. Amém. Sem ele, nada do que foi feito. Quer dizer, nada passa. Nada sai dos carris. Quer dizer, ele criou todas as coisas. Logo, não é exagero. Amém. 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 Glória a Deus. Pastor, a Bíblia diz que Jesus foi rejeitado por nós homens. Ok. E é rejeitado até nos dias de hoje. Pastor, como explica a ideia de Jesus sendo Deus e mesmo assim ser rejeitado pelos homens? Ok. O que acontece? O processo de rejeição, em João capítulo 1, versículo 11, a Bíblia diz que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Então, a rejeição do Senhor Jesus não nega a sua divindade. Como o homem foi rejeitado pelos seus, faz parte do processo da salvação. Sim. Porque a rejeição que os judeus tiveram da pessoa do Senhor Jesus nos concedeu a graça para hoje fazermos parte daquilo que é o povo de Deus. Sim. Quer dizer, de dois povos, Jesus transformou em um só. Antigamente, a legalidade estava sob a descendência da carne de Abraão, que são os judeus. Mas hoje está em todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus, quando morre, morre para a humanidade. Mas quando vem como um judeu. Sim. Para os judeus. E os judeus o rejeitam. Mas isso não nega a sua divindade. Sim. Porque isso já é profético. Sim. Isso é profético. A rejeição de um povo transforma todos os povos em um só. Por isso é que o Senhor Jesus hoje é de toda tribo, língua, nação. Então a rejeição dele não nega a sua divindade. Mas cumpre profecias para que por meio da rejeição que os judeus tiveram do Senhor Jesus, então outros pudessem ter acesso ao trono da graça. E hoje em dia muitas pessoas ainda o rejeitam. O rejeitam por quê? Porque estão cegos. Não entenderam que o único meio para se chegar ao Pai é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Sim. Pastor, como explicar a divindade do Senhor Jesus Amém. e ao mesmo tempo a sua humanidade neste contexto? Ok. Explicar a divindade e a humanidade. Sim. Nós já falamos aqui que o Senhor Jesus, ele é primeiro divino, depois homem. Sim. Então, com a divindade dele é o que ele é antes mesmo de ser um homem. A humanidade é o que ele era para salvar o próprio homem. Sim. Ele era 100% Deus e 100% homem. Ele podia agir 100% como Deus e 100% como homem. Sim. Como Deus,
ele sabia de todas as coisas. Estava em todos os lugares. Como homem, ele sentiu fome. Sim. Teve necessidades. A Bíblia diz, Jesus chorou. Sim. Como homem. Então, é como homem. Quem vai dizer, mas como pode? Não, como homem. Jesus chorou, teve fome. Sim. Cumpriu a vontade do Pai. Sim. Então precisamos entender esses elementos, justificando assim a sua divindade e a sua humanidade. Amém. Ele é primeiramente divino e depois se fez homem, Amém. para salvar o próprio homem. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado, pastor. Está a ser um tempo de grande bênção. Amém. Estou a ser muito edificado mesmo. Amém. Sim, pastor. Ou seja, o porquê que eu devo crer que o Senhor Jesus Cristo é Deus? Ok. Sim. Você deve crer que o Senhor Jesus é Deus, porque sem a sua divindade não há salvação. Sim. Não há salvação. Vamos aqui abrir 2 de Timóteo, ou Tito, capítulo de número 2, Sim. versículo 13. Vamos lá, Tito, capítulo de número 2, versículo 13. Diz assim: enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Quer dizer, nós estamos a aguardar a bendita esperança. 2 pontos. O glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador, vírgula, Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o nosso grande Deus e Salvador. Logo, sem a sua divindade não há salvação. Porque se Jesus é homem, ele não teria, ou seja, se o Senhor Jesus fosse somente homem, não teria como salvar o outro homem. Sim. Porque a criatura não pode redimir outra criatura. Não pode, não é possível. Não obedece os critérios divinos para a redenção. Somente alguém que não é criado, fazendo-se homem, pode salvar o outro homem. Fora disso não tem como. Porque isso começou há muito tempo. A salvação do homem é uma luta já há bastante tempo. Quem podia? Você vê em Isaías o Senhor a dizer, quem há de ir por nós? Então teve sempre a procurar alguém para salvar o próprio homem. Então o Senhor Jesus é que respondeu, assim como Isaías respondeu lá, uma tipificação do Senhor Jesus: eis-me aqui, envia-me. Porque era a Trindade a perguntar, dentre nós os três, quem há de ir por nós? Então que fique bem claro que sem a divindade do Senhor Jesus não há salvação. Não há salvação. Não há salvação. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor. Amém. Esta foi a nossa grande entrevista, Amém. na qual o tema foi a divindade do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Fomos fortemente edificados. Amém. Pedimos a você que nos acompanhe, se inscreva no canal, Glória a Deus. dá um clique no sininho das notificações para não perder nenhum destes vídeos no nosso canal. Amém. E, pastor, considerações finais. Glória a Deus. Meus amados, precisamos entender um elemento que o Senhor disse. A palavra diz, vamos ler o João. João, no seu capítulo de número 8, versículo de número 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma verdade diante dos nossos olhos, mas que muitas das vezes, constantemente, vivemos negando. Sabe, se você quer realmente entender a divindade do Senhor, leia João. O livro de João, ele retrata muito sobre a divindade do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é Deus. E ele diz na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se ninguém vem ao Pai senão por Ele, e Ele é o único que revelou o Pai, precisamos dele. E precisamos entender que sem a divindade do Senhor Jesus não existe salvação. Não existe. Seria mais um homem fraco, que errou, que falhou,
mas ele nos provou que ele é o Deus Todo-Poderoso. Por isso é que ele diz: eu sou, eu, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. João fala isso. Ele é o Alfa, ele é o Ômega. Isaías falou: um menino me nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre o seu ombro, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quer dizer, eu não entendo como você não percebe que desde o princípio o próprio Deus estava a dizer que se faria carne para morrer pelo homem pecador. Por isso é que a Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que é um cordeiro que foi molado antes da fundação do mundo. Que Deus, em Cristo Jesus, lhe possa abençoar. Muito obrigado por este privilégio enorme de estarmos aqui. É sempre um prazer com o nosso irmão Célio, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Estaremos juntos até o próximo encontro. Glória a Deus. Glória a Deus. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Prossigamos prossigamos em conhecer a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém.